Construir uma casa é um sonho de muita gente, mas algumas decisões só mostram a consequência depois que a obra está pronta. E o problema é que quando bate o arrependimento, normalmente já é tarde demais para corrigir sem gastar muito dinheiro e às vezes nem é possível corrigir. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os maiores arrependimentos de quem constrói uma casa hoje em dia. Fica comigo para você não se arrepender na hora de construir. E eu não estou falando aqui daqueles erros óbvios. Eu estou falando de decisões que parecem boas durante a obra, durante o projeto, mas que geram desconforto, gastos inesperados, manutenção ou simplesmente aquela sensação que deveria ter feito diferente e que faria diferente se fosse construir de novo. É uma sensação muito ruim. E presta bastante atenção. Esses itens eu vejo repetidamente em obras tanto de baixo como médio e principalmente em alto padrão. E o mais curioso disso é que as pessoas tomam essas decisões ou buscando reduzir custo ou buscando melhorar a própria casa, mas acabam produzindo o efeito contrário. Vamos começar com o arrependimento de quem faz uma piscina e só descobre depois. E o primeiro arrependimento é de quem constrói uma piscina sem avaliar a frequência que ela vai ser usada e a manutenção necessária depois de pronta. Vocês sabiam que fazer uma piscina é um dos maiores sonhos da maioria das pessoas que constroem? E eu não estou dizendo para você não construir uma piscina. Por favor. O problema é que muita gente projeta uma piscina pensando num estilo de vida que ele nunca vai acontecer. Imagina aquela família que usa a piscina 5, 6 vezes por ano, só que vai precisar conviver semanalmente com limpeza, produtos químicos, manutenção dos equipamentos e custos recorrentes. Antes de você decidir fazer uma piscina, você não tem que se perguntar quanto custa uma piscina. A pergunta que deve ser feita é: quantas vezes eu vou usar? Qual é a frequência de uso dessa piscina? É mandatório? É extremamente importante para o dia a dia da minha família? Porque uma piscina mal planejada ela pode virar um dos itens mais caros durante a obra, que vai te gerar mais manutenção depois e um dos itens menos usados no dia a dia. Aqui vale uma reflexão. O segundo arrependimento é não fazer todos os projetos e também interiores antes da obra começar. Esse talvez seja o arrependimento técnico mais importante dessa lista. Muita gente começa a obra só com o arquitetônico, às vezes o estrutural, e deixa o restante para tocar durante a obra. Eu mesmo já fiz isso e não funciona. Aí depois vai resolvendo elétrica, iluminação, hidrossanitário, marcenaria, eletrodoméstico, tudo com a obra rolando. O resultado normalmente é retrabalho, quebra-quebra, improvisação, custos extras e muito arrependimento depois. Porque quando a gente projeta tudo, compatibiliza tudo, antes da obra começar, a gente começa a enxergar no papel as diferenças, os conflitos, e é fácil resolver sem custo, sem atraso, sem retrabalho. E quando a gente não faz isso, aparece tudo na obra. E resolver na obra fica mais caro e muito mais difícil. O terceiro arrependimento é a escolha de uma demi-suite ao invés de um banheiro social. Quando você olha a planta baixa no projeto, parece uma ideia excelente, flexível, principalmente quando o objetivo é economizar espaço e atender geralmente os filhos que são pequenos. Mas na prática, a grande maioria das famílias arrependem anos depois. Imagine você recebendo visitas, pessoas que não têm tanta intimidade na sua casa, e essas pessoas terem que utilizar um banheiro que é conectado aos quartos da casa. Isso não é legal. Ou duas pessoas utilizando sem querer o mesmo ambiente ao mesmo tempo. Não funciona. O banheiro social ele traz mais independência, privacidade e normalmente funciona muito melhor na dinâmica da casa, independente se tem visita ou não. E vai em detalhe, demi-suite desvaloriza a casa na hora da venda, porque não é todo mundo que gosta dessa solução. Esse item eu já vi acontecer muitas vezes com pessoas relatando para mim e também em obras que eu fiz porque o cliente não abria mão. Foi arrependimento. O quarto arrependimento é o arrependimento mais caro de todos.
é você escolher um terreno com grande inclinação sem uma avaliação técnica prévia adequada. Você está comprando um terreno sem saber o que você tem que fazer para depois na hora da construção. E esse arrependimento, ele costuma aparecer cedo. Às vezes, antes da obra começar, na hora que o engenheiro, o topógrafo, vai conhecer o terreno e ele já avisa o cliente que ele tem que fazer ou um muro de contenção ou fazer a casa seguindo a inclinação. Tudo isso vai gerar custo, uns mais, outros menos. E mexer no terreno, gente, é um dos maiores custos de uma obra e não agrega valor nenhum no final. Na maioria das vezes, a pessoa ela encontra um terreno bonito, numa posição que ela gosta muito, num preço muito atrativo e não pensa duas vezes. Fecha na hora. Só que ela não avalia contenções, movimentações de terra, acessos, fundações, custos estruturais. E o terreno barato transforma uma obra comum numa obra muito cara sem agregar valor. Eu sei que terrenos inclinados podem gerar projetos incríveis, principalmente em regiões serranas onde tem uma vista muito bonita. Mas isso tem que ser feito com consciência e sabendo do custo. Senão, é arrependimento na certa. O quinto arrependimento é a gente colocar muitos itens dentro de um banheiro. O exemplo clássico é um banheiro de tamanho médio ou até grande, com 2 chuveiros, banheiro de hidromassagem. Aquilo que deveria ser algo muito confortável vira um aperto danado. E aqui eu estou falando de uso real. Porque muita gente ela imagina uma rotina que não existe no dia a dia. 2 chuveiros, uma banheira de hidromassagem bem grande, parece banheiro de hotel, banheiro dos sonhos. Mas depois que muda, a realidade ela bate na porta. Quantas vezes você usa a banheira? Qual a frequência? Quantas vezes o casal toma banho junto nos 2 chuveiros? Isso tem que ser analisado anteriormente. Geralmente a banheira quase nunca é utilizada e ocupa um baita de um espaço, além de ser muito caro. E ainda gera limpeza e manutenção constante, muito parecido com uma piscina. Pessoal, luxo não é quantidade. Luxo é conforto. Pessoal, vou fazer um parênteses bem rápido, porque muitas vezes nos vídeos eu não consigo mostrar o meu dia a dia, itens de bastidores de obras que são muito valiosos. Isso tudo que eu estou mostrando no meu canal de membros. Quem quiser dar uma olhada, o botão de tornar-se membros fica aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhada para ver se faz sentido para vocês. Agora vamos para o 6º arrependimento. Eu já falei deles em alguns vídeos aqui no canal, que é a cuba do banheiro esculpida. Esse eu vou te falar que é praticamente 100% das pessoas que fazem se arrependem. E ela é muito polêmica, por quê? Porque o design é bonito, fica minimalista, mas funcionalmente ela tem problemas muito conhecidos. Só procurar outros vídeos meus aí que eu falei várias vezes sobre cubo esculpido. A limpeza ela é mais difícil, o escoamento da água não é bom, ela é anti-higiene. Se for aquela que tem aquelas tampas ocultas em cima do ralo, nossa, é muito pior. Gera fungo, micróbio, é muito ruim, mas é bonito. E eu vejo os clientes apaixonados por cuba embutida, quando vê a primeira foto do projeto 3D, mas depois que muda e passa mais ou menos uns 6 meses, se arrependem profundamente. O 7º arrependimento é um arrependimento ligado a investimento futuro, que é não prever um sistema de geração de energia fotovoltaica. Eu não estou falando para você imediatamente sair instalando sistema de placas na sua casa ou não, mas prever a infraestrutura faz todo sentido. Durante a obra, fazer uma análise financeira se é viável para a quantidade de energia que você consome no dia a dia e principalmente para casas maiores, já deixar prevista toda a infra, passagem de cabos, uma cobertura que seja eficiente para a instalação futura, já prever a posição que essas placas vão ficar de acordo com a insolação da casa, porque tudo isso, durante a obra, custa pouco. Só que se você decidir depois, a sua casa prontinha, colocar o sistema de fotovoltaica, você acaba perdendo dinheiro, o que você poderia ter feito lá atrás, sem gastar quase nada e bem feito. A energia fotovoltaica, ela pode não ser instalada agora, mas a infraestrutura com certeza deve ser prevista durante a obra e também durante o projeto elétrico. O 8º arrependimento é em relação a conforto, é não prever um sistema de pressurização de água. Pessoal, esse aparece rápido, no primeiro banho. Não dá para ficar dependendo só de altura da caixa d'água. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, não faz sentido.
A pessoa muitas vezes investe na casa inteira, coloca acabamentos de primeira, pias lindas, cubas lindas, bancadas. E na hora que vai tomar o banho, sai aquela merreca de água. É triste e desanimador. Gastar 1,5 milhão numa casa e não ter um conforto de um banho relaxante. Então, o investimento no sistema pressurizado, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do conforto que você vai ter todo dia. Porque banho, né, gente? Banho a gente toma todo dia. Então é algo que você investe e você tem resultado diário. E uma bomba pressurizadora serve para a casa toda. Pessoal, para quem quer começar a construir, quem já está construindo, está com alguma dificuldade, tem dúvidas, precisa de uma otimização de projeto, precisa rever materiais, precisa tomar uma decisão difícil, a gente presta consultoria para o Brasil inteiro. É só você entrar ali na descrição do vídeo, na descrição do canal, tem o meu WhatsApp, é só entrar em contato diretamente comigo. Agora, o nono arrependimento é relativo à taxa, mexe no bolso. É não recolher o INSS corretamente durante a obra. E esse é um arrependimento silencioso. Joga pra frente, depois a gente vê isso aí. No final a gente junta tudo no final do ano e paga. E aí quando vê o valor só de multa, o arrependimento bate. Porque se você paga todo mês certinho o INSS da obra, não tem multa, não tem problema com Receita Federal, é um valor justo e você nem percebe no curso da obra. Você chega a ver uma diferença de mais de 70% quando você compara quem paga o INSS corretamente durante o curso da obra e aquele que paga no final só para regularizar, tirar a CNB para fazer a averbação em cartório. É um dinheiro jogado no lixo e depois que as pessoas veem isso, se arrependem profundamente. E o 10º arrependimento é a utilização do piso polido. Esse é um dos arrependimentos mais frequentes que eu vejo. Porque o piso polido, quando você vai na loja, realmente ele é muito bonito. Ele brilha, ele reflete, ele passa aquela sensação de sofisticação. Mas na prática, a realidade é outra. Tudo que você coloca em cima fica marcado, ele junta muita sujeira, ele risca muito fácil. Se cair um pouco de água, fica muito escorregadio, envolve segurança, não é só estética. Por isso que eu sempre digo, um porcelanato acetinado, ele entrega uma estética bacana, funcionalidade, discrição e um resultado muito mais equilibrado no dia a dia. Pessoal, para a gente fechar, se eu tivesse que resumir todos esses arrependimentos em uma frase, seria essa aqui. A maioria das pessoas, elas não se arrependem do que ela gostou. Elas se arrependem das decisões tomadas sem a informação suficiente. E isso é triste, porque os profissionais deveriam estar ali fazendo o papel deles. E o cliente ouvindo e tomando a decisão em cima de análise técnica. Ele pode até decidir não seguir aquilo que o profissional orientou, mas informação então ele teve. E é por isso que eu digo, planejar bem a obra antes dela começar é o melhor investimento que você pode fazer e o mais barato. Pessoal, eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo, chama É Lindo, Mas Não Funciona. Ele converge muito com esse tema. Ele converge muito bem com esse tema e vai te ajudar a tomar decisões não só por moda, por estética, mas aquilo que funciona de verdade no dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.